Oi, gente linda do nosso maravilhoso canal, tudo bom com vocês? Eu sou Mara Fonseca e você está no nosso canal Coisas de Mãe e Filho. Sabe aquelas notícias ou sensações que nós temos que são extremamente desagradáveis? E aí precisamos colocar isso para fora? Pois é, geralmente ou você diz alguma coisa ou tem alguma reação corporal, mas você deixa sair. Pode ser dizendo um palavrão, pode ser passando a mão na cabeça, pode ser esfregando os olhos, pode ser apertando as mãos, enfim, de alguma forma a sua insatisfação vai ser evidente e você vai deixar que ela saia. Mas e os autistas? Já que eles têm uma extrema dificuldade em conseguir organizar e liberar essas sensações que acontecem. Da mesma forma que as sensações ruins, elas incomodam, algumas sensações que podem ser agradáveis, se vierem com uma intensidade muito grande, também podem incomodar. Do que eu estou falando? Se você é pai, mãe ou cuidador de autista, você já deve ter imaginado. Isso mesmo. Eu quero falar hoje sobre a crise. Se você quer entender melhor sobre esse assunto, eu vou deixar rodando a vinheta e você já aproveita para se inscrever no canal e acionar o sininho para receber todas as nossas novidades. E claro, já vai deixando seu poderoso like para ajudar o nosso canal a crescer. E deixe comentários também, né, gente? Para o YouTube poder entender que o nosso canal ele é relevante. Roda a vinheta que a gente já volta. É muito comum as pessoas dizerem que meu filho entrou em crise do nada. Meu Deus, eu não sei o que aconteceu, ele estava tão bem e de repente ele perdeu o controle. Ai, meu Deus, que desespero. E é desesperador mesmo. Se você já passou por uma situação de ver o seu filho ou algum outro autista no momento de crise, é um momento que realmente tira o chão de qualquer um. Porque a crise é um momento em que essa criança tem todas as emoções dela mescladas de uma vez só, sem nenhum tipo de filtro, e ela perde a noção. É como se ela entrasse no piloto automático, então ela não tem noção de perigo, de limites, de quem está à volta dela, enfim, ela perde a noção completamente. Então é normal em crises de ansiedade, de estresse, essa criança se machucar, essa criança machucar pessoas que estão em volta dela, ela tem reações inimagináveis. Porém, ao contrário do que muita gente acredita e que eu acreditava também, a crise, ela nunca acontece do nada. Mesmo que eu e você não consigamos perceber qual foi o estopim que desencadeou. Pode ser um cheiro, pode ser um som, pode ser uma textura, pode ser uma imagem. Isso acontece porque o autista ele tem uma sensibilidade muito aflorada, muito mais do que eu e você. Então, às vezes, um som que para mim e para você vai parecer simples, vai parecer comum, para esse autista vai agredir a audição dele a um ponto que ele vai perder o controle. Às vezes, um cheiro de algum lugar que você não percebeu, é um cheiro suave, mas pela hipersensibilidade que esse autista tem, ele vai ficar em desespero porque ele não vai saber expressar para você que aquele cheiro é ruim. Ou seja, se essa criança, se esse adulto, se esse adolescente que tem o autismo entrou em crise, ligue as suas antenas. Fique ligado, porque alguma coisa no ambiente que ele está gerou esse tipo de reação. Eu lembro que uma vez eu estava numa situação com uma criança que eu tinha uma certa convivência. A criança tem autismo e para mim é muito normal tocar. O Pedro Henrique não tem problema com isso. Eu sempre passo a mão na cabeça do Pedro. Fiz carinho na cabeça. Gente, essa criança, ela entrou num desespero tão intenso, ela começou a se morder, ela gritava e ela chorava. Não é porque a autista não gosta de toque. Não,
Para ele, naquele momento, foi uma reação que eu tive que foi inesperada. E foi desagradável para ele a maneira como eu toquei nele. Ele não sabia dizer, por favor, não mexe na minha cabeça, não mexe no meu cabelo. Ele se desesperou. Nós também já passamos por uma situação em que, eu até acho que já contei esse caso aqui, mas tá dentro do tema do nosso vídeo. Nós passamos por uma loja e o Pedro Henrique tem fascinação por encarte. Passamos por essa loja e não tinha encarte. Então eu falei pra ele, filho, não tem encarte, não tem como pegar. Ele não falou nada. Ele fez silêncio. Nós passamos e entramos numa loja ao lado para comprar um refrigerante para ele. Essa loja que nós entramos era uma farmácia. E vocês sabem que farmácia, de um modo geral, tem várias bancadas de vidro para expor os remédios, enfim. Quando eu tava no caixa, pagando, do nada, olha aí, ó, a mania que a gente tem de falar do nada. De repente, o Pedro começou a socar o vidro como se fosse de plástico. E ele socava o vidro e ele chorava e ele gritava. Quem estava à volta só fazia, como sempre, olhar para minha cara e para a cara do meu marido e criticar. Como quem diz, Deus me livre, criança mal educada. Então a única ação que eu podia fazer ali era segurar os braços e as pernas. Eu deixei que ele gritasse, ele gritou bastante. Quando ele estava cansado, aí então nós viemos para casa, compramos um suco para ele, que aí sim ele conseguiu beber o suco, e nós voltamos para casa. Mas eu afirmo para vocês, lidar com a crise não é fácil. Se você chora, se você depois da crise se sente acabado, cansado, é normal, porque na verdade é uma descarga de energia muito grande, tanto para o autista quanto para a gente. E nós precisamos entender essa verdade básica, sabe, gente? Crise não acontece do nada. Ela acontece de repente. E talvez por isso seja tão difícil você prever. Mas a única coisa que nós podemos fazer quando essa crise acontece é imobiliza essa pessoa para que ela não se machuque, para que ela não machuque os outros, mas deixa ela gritar, sabe? Se ela estiver gritando, você deixa ela gritar. Se ela estiver exteriorizando isso de uma maneira que ela não vá causar prejuízos a ela mesma, a outras pessoas, deixa. Nós tivemos uma crise, nós tivemos uma situação em que o Pedro entrou em crise na Quinta da Boa Vista, e a maneira que ele encontrou de exteriorizar isso era arrancar grama e gritar. A minha primeira reação, segurar o Pedro para ele parar de fazer aquilo, porque é um comportamento totalmente inadequado. Mas nós estávamos com uma amiga nossa, né, que era terapeuta do Pedro, é uma amiga muito querida, Gilmara Alves, e ela falou, para, deixa a criança se organizar, deixa ele botar pra fora. Qual o problema dele tirar a grama do chão? Não tá causando prejuízo a ele, não tá causando prejuízo a ninguém, ele vai tirar a grama do chão. Deixa ele tirar a grama do chão. Eu fiquei meio assim, porque foi um daqueles momentos em que eu perdi realmente a noção, a calma. Gente, a mãe não é de ferro. Mas foi bom. Pedro Henrique arrancou grama do chão, gritou, enfim. Depois ele deitou no chão, respirou. E aí, enfim, nosso passeio pôde fluir de maneira tranquila. Então, queridos, se você tem uma criança autista, fique atento. E lembre-se, a crise ela não acontece do nada. Se você estiver numa situação em que a sua criança, seu adolescente, seu adulto autista entra em crise, verifique se tem a possibilidade de você tirar essa pessoa de onde você está e levar para um outro lugar, deixar que essa pessoa se reorganize. Se tiver essa possibilidade, você sai, deixa isso acontecer e você volta para o lugar para tentar continuar a atividade. Se não for uma atividade tão relevante assim, saia e busque uma outra atividade, uma outra situação, para que isso não seja estressante, nem para você e nem para o seu autista. Queridos, nosso vídeo está terminando por aqui. Eu espero que vocês tenham gostado, que o assunto tenha sido relevante para vocês. Vou pedir mais uma vez que vocês deixem o seu like para fortalecer o nosso canal. Se inscreva no canal se você ainda não é inscrito. Acione o sininho para receber as nossas novidades. E até o nosso próximo vídeo.